Naquela manhã, Joana acordou com um ânimo incomum. O motivo? Estava a poucos dias de suas tão esperadas férias. Era sua última semana no trabalho e a perspectiva de uma viagem iminente alimentava sua empolgação. Ao terminar seus afazeres, Joana voltou para casa, totalmente alheia à surpresa que a aguardava. Ao chegar, seu humor já elevado ficou ainda melhor ao avistar a mala do marido arrumada no corredor. Um sorriso encantado brotou em seus lábios, presumindo que ele tinha tomado a iniciativa de fazer as malas para a viagem. Samuel, seu esposo, nunca fora muito bom em arrumar as coisas, mas dessa vez não só conseguirá fazê-lo sozinho como também encontrar o travesseiro de viagem, algo que Joana achou ao mesmo tempo divertido e carinhoso. Samuel, meu amor. Cheguei, anunciou Joana alegremente ao entrar na cozinha. No entanto, sua felicidade se dissipou rapidamente ao se deparar com a cena à sua frente. Samuel estava sentado à mesa da cozinha, uma taça de vinho na mão, vestido não com suas roupas casuais de casa, mas como se estivesse pronto para sair. Querido, o que está acontecendo? Você vai sair? Perguntou ela, sua confusão evidente. Joana, estou exausto, começou Samuel, seu tom sombrio. Preciso ir agora. Preciso de um tempo para descansar. Acho que posso estar deprimido. Joana encarou o marido, a perplexidade estampada em seus olhos. Amor, o que você quer dizer? Não pode esperar só mais uma semana? Joana estava perdida, incapaz de compreender a súbita mudança no humor do marido. Você não entenderia, Joana, ele respondeu secamente. Você está sempre alegre no trabalho, rodeada por sua equipe. Enquanto isso, estou aqui me sentindo para baixo e desesperadamente precisando de uma folga. Os olhos dela então caíram sobre o extrato bancário sobre a mesa. Para seu desespero, ficou claro que Samuel havia transferido o dinheiro que haviam economizado juntos para sua conta pessoal. Segurando o extrato, ela disse: Samuel, que depressão é essa que você está falando? Nós economizamos esse dinheiro para nossa viagem juntos, para nossa ida às Bahamas. Eu esperava ansiosamente por esse dia, e agora você está me pedindo para adiar porque seu trabalho não permite que você tire férias? Samuel retrucou, sua voz começando a mostrar irritação. Joana, você está sendo irracional. Eu te disse que estou exausto. Já tive o suficiente desse tempo frio e sombrio. Preciso de uma mudança, de um lugar quente, de um lugar tranquilo. E quanto a mim, ela exigiu, sentindo-se negligenciada. Seu marido apenas deu de ombros em resposta. Bem, na prática, você não pode vir junto. Você está ocupada com o trabalho. Não entendo por que estamos discutindo sobre isso. Eu sou o chefe da família e decido o que é melhor para nós. A testa de Samuel se franziu, sua raiva visível. Ela o observou terminar de arrumar o resto de seus pertences. Isso não era algum plano mal concebido, ele estava realmente planejando partir sozinho, sem ela. Mas Samuel, isso não é justo, protestou ela. Nós economizamos esse dinheiro juntos. Se você não pode esperar por mim, pelo menos deveria levar apenas a sua parte. Enquanto eu tiro minha licença, me juntarei a você ou irei para outro lugar usando minha parte. Samuel fez uma pausa e olhou para ela, seu rosto desprovido de empatia. O que você quer, Joana? Quer que eu fique e tenha um colapso mental? Como eu vou dividir o dinheiro? E se eu ficar sem? Que tal isso? Se sobrar alguma coisa, eu trago de volta. E Joana, tenho um grande favor a pedir. Não estrague meu humor antes da viagem. Mentalmente, já embarquei nessa jornada. Na verdade, já reservei meu voo para hoje à noite. Joana ficou sem palavras diante da audácia dele, pelo fato de que ele já havia reservado sua passagem para aquela mesma noite. As palavras pareciam lhe faltar, uma dor de angústia apertava sua garganta, e ela se retirou para seu quarto para evitar testemunhar a partida do marido. Ela havia sentido que algo estava errado ultimamente. Samuel estava agindo fora do normal, chegando tarde em casa, iniciando conversas longas e atípicas. Ela simplesmente não conseguia entender por que seu comportamento havia mudado tão repentinamente. Joana inicialmente afastou esses pensamentos perturbadores. O medo de confrontá-los era muito grande. Ela não queria se deter em suspeitas que poderiam se revelar infundadas. Em vez disso, decidiu me ligar para avaliar a situação.
Poderia ser que ela estivesse exagerando? Talvez não fosse tão incomum para um casal tirar férias separadamente de vez em quando. Mas então o som estrondoso da porta da frente fez Joana se sobressaltar. Será que ele acabará de sair sem nem mesmo dizer adeus? Isso não podia estar acontecendo, ela ponderou. Ela saiu do quarto apenas para ser recebida pela dura realidade de que, sim, isso realmente podia acontecer. Quando estava prestes a cair em lágrimas, algo na mesa chamou sua atenção. Samuel havia deixado seu celular para trás. Ela não sabia a senha, mas uma mensagem que chegou brevemente iluminou a tela, dando-lhe tempo suficiente para ler. Já estou no aeroporto te esperando, amor. Me liga quando chegar aí. Antes que ela pudesse processar a mensagem, a porta da frente rangeu e Samuel entrou novamente. Ele olhou para Joana com desconfiança, pegou seu telefone, então plantou um beijo rápido em sua bochecha. Tenho que ir, amor. Não se preocupe com nada. Joana ficou momentaneamente paralisada, então rapidamente se vestiu e saiu correndo pela porta, acenando freneticamente por um táxi. A viagem até o aeroporto foi a jornada mais longa e excruciante que ela já fizera. Ela não sabia onde procurar por ele, mas infelizmente eles eram imediatamente perceptíveis, seu comportamento lembrando de namorados apaixonados do ensino médio. A mulher era consideravelmente mais jovem que ela. Um suspiro escapou de Joana enquanto ela cobria a boca com a mão, observando-os à distância. Então era isso. 5 anos de vida de casada. 5 anos acreditando que eram uma família feliz, ela refletiu. A história de Joana e Samuel começou na faculdade. Samuel estava atrasado para uma aula de português. Ele foi o último a entrar e havia apenas um lugar vago. Por um golpe do destino, aquele assento estava bem ao lado de uma garota muito bonita, Joana. Joana era uma beleza radiante, tão deslumbrante que muitos rapazes se sentiam intimidados demais para se aproximar. Essa falta de atenção, paradoxalmente, afetou a autoconfiança de Joana. Ela começou a acreditar que havia algo de errado com ela. Então, quando Samuel acabou sentando-se ao seu lado, ela ficou imediatamente intrigada com sua aparente coragem. Samuel, no entanto, não viu outra escolha. Ele se sentiu à vontade sentando-se ao lado de uma garota tão atraente, não porque fosse excessivamente confiante, mas porque se considerava invisível para ela. Ele acreditava que não tinha chance, então não havia nada a perder ou ficar nervoso. Quando uma discussão em classe os juntou, Samuel encontrou uma razão para conversar com ela. Foi então que ele descobriu que Joana não era apenas bonita, mas também humilde e amigável. Talvez tenha sido nesse momento que ele percebeu que poderia conquistar Joana a seu favor. Com o passar do tempo, Samuel ficou mais à vontade conversando com ela, até esquecendo a diferença social que percebia entre eles. Um dia, ele ofereceu uma carona para casa depois da aula. No final do semestre, eles estavam oficialmente namorando. Depois da formatura, eles deram o próximo passo e se casaram. Mas agora, sua felicidade conjugal havia desmoronado. Samuel estava usando as economias que compartilhavam para levar sua amante para as Bahamas, enquanto Joana teria que voltar ao trabalho no dia seguinte. Ela voltaria para uma casa vazia, esperando o retorno do marido de sua escapada. Ela se sentia completamente sozinha, sem ninguém para desabafar, pedir conselhos ou mesmo para quem pudesse se queixar. Joana cresceu sem pai, algo que sempre a incomodou. Ela nunca experimentou a orientação, o amor ou a proteção de um pai. Um sentimento de vazio que a deixava se sentindo incompleta. As pessoas lhe diziam que, à medida que crescesse, superaria essa ausência e seguiria em frente, mas aconteceu o oposto. O vazio se amplificou com o tempo. Em retrospecto, ela percebeu que tolerava muito do comportamento inaceitável de Samuel porque não tinha um modelo de como um homem deveria tratá-la. Doía-lhe toda vez que pensava nisso, e agora doía ainda mais ao se ver presa em sua tristeza, sem ninguém a quem recorrer. Joana perdeu a mãe aos 18 anos. Desde então, morava com sua tia, mas sempre se sentiu como uma estranha. Sua tia insistia que Joana recebia o mesmo tratamento que seus próprios filhos, mas Joana sabia que não era assim. Ela entendia que não havia substituto para o amor de sua mãe. Ela conseguiu aguentar com a família de sua tia até poder escapar para a faculdade. Na fase inicial do relacionamento, morar com Samuel era nada menos que um paraíso para ela. O mundo parecia mais brilhante, e seu lar era um casulo de alegria e amor.
No entanto, à medida que o tempo passava, ela começou a descobrir uma faceta menos agradável de Samuel. Ela percebeu que ele estava mais ciente de suas vulnerabilidades do que ela jamais estivera e as manipulava sutilmente para sua própria vantagem. Samuel estava empregado em meio período, o que Joana inicialmente aceitava. Enquanto isso, ela cumpria fielmente suas horas em tempo integral, não se ressentindo do aparentemente mais fácil horário dele. No entanto, ela começou a reconhecer uma expectativa não dita que recaía pesadamente sobre seus ombros. As tarefas domésticas eram seu domínio exclusivo. Todos os dias, ela se via atolada em roupas sujas, lutando contra manchas teimosas e passando roupas amarrotadas. Suas mãos estavam constantemente enrugadas de lavar a pilha interminável de louça, os restos de suas refeições servindo como um lembrete constante de seu trabalho ingrato. E cozinhar, isso era um jogo completamente diferente. Toda noite, como um ritual, ela era vista a malabarismo com panelas e frigideiras, mexendo uma refeição deliciosa para Samuel, que estava absorto em seu próprio mundo. Apesar de tudo isso, ela permanecia em silêncio, optando por engolir sua frustração em vez de expressá-la. Bem, é apenas uma dessas coisas, ela costumava murmurar para si mesma, minimizando seu crescente ressentimento. Samuel, por outro lado, estava alheio ao cansaço crescente dela. Ele se deleitava com o luxo de dormir até tarde, o sol alto e brilhante antes mesmo que ele saísse da cama. Seus dias eram frequentemente passados trancado em seu escritório, absorto em seu mundo virtual, deixando-a sozinha para gerenciar o mundo real. Uma noite, enquanto ela estava ocupada mexendo a panela, ela chamou: Samuel, você poderia me dar uma mão para arrumar a mesa? Já vou, meu bem, veio a resposta distante do escritório. Como sempre, ela suspirou, abandonando o assunto assim como havia feito inúmeras vezes antes. No entanto, o pedido silencioso de reconhecimento pairava no ar, marcando a crescente distância entre eles. Quando o pai de Samuel, Roberto, adoeceu gravemente, Samuel implorou a Joana que se mudassem para a casa dele, expressando um desejo de cuidar de seu pai enfermo. Roberto estava envelhecendo, frágil e evidentemente incapaz de cuidar de si mesmo sozinho. Mas, como Joana havia previsto, ela acabou assumindo as responsabilidades de cuidar de 2 homens em vez de um. No entanto, Joana não guardava nenhum ressentimento em relação a Roberto. Em vez disso, ela o abraçou como se fosse seu próprio pai, cuidando dele com paciência e bondade. Roberto, por sua vez, ficou excepcionalmente afeiçoado a Joana. Ele notou, talvez mais agudamente do que ela percebia, o desequilíbrio na maneira como seu filho a tratava. Um dia, ele compartilhou um conselho enigmático com ela, dizendo: Você, minha querida, nunca foi destinada a se contentar. Suas palavras a intrigaram, deixando uma pergunta em sua mente que ressurgiria mais tarde. Quando a saúde de Roberto melhorou, ele sugeriu que voltassem para sua própria casa. Grata pela recuperação dele, mas exausta pelo cuidado adicional, Joana concordou. Alguns meses depois de estarem estabelecidos, uma tragédia atingiu a família de Joana. Sua tia sucumbiu a um ataque cardíaco. Embora Joana sentisse uma pontada de tristeza por não ter sido tratada com o mesmo carinho que sua tia mostrava às próprias filhas, seu coração ainda doía com a perda. Afinal, foi essa mulher que a abrigou e alimentou após a morte prematura de sua própria mãe. No fundo, ela nutria um profundo amor por sua tia. 3 dias após o luto, Samuel perdeu a paciência com Joana. Ela está morta, Joana. Pare de falar sobre isso e, pelo amor de Deus, pare de chorar, ele explodiu. Samuel, Joana retrucou, sua voz vacilante, faz apenas 3 dias. Ela nem havia chorado tanto assim. Seu luto era principalmente silencioso, carregado em seu coração em vez de mostrado em seu rosto. No entanto, Samuel parecia ter pouca compreensão ou paciência para sua tristeza silenciosa. Agora, no movimentado aeroporto, Joana voltou à realidade de seus pensamentos. Uma parte dela queria confrontar Samuel, desabafar sua raiva sobre sua amante, mas era tarde demais. Eles haviam desaparecido na multidão. Enquanto o aeroporto fervilhava com pessoas correndo para pegar seus voos, ela cambaleou para fora, sua visão embaçada pelas lágrimas. Esbarrando cegamente nos transeuntes, que habilmente se desviavam dela, ela virou em um beco silencioso e encontrou um banco coberto de neve. Sentou-se e deixou suas lágrimas fluírem livremente. Joana perdeu a noção do tempo. Foi despertada de seus soluços pelo frio cortante.
Em sua névoa emocional, uma nevasca havia se aproximado sorrateiramente. Ela se levantou, sacudiu a neve e esfregou os olhos cobertos de gelo. Seus cílios estavam fofos com cristais de gelo, uma visão que poderia ter sido bonita se ela pudesse vê-la. Ao começar a caminhar em direção à saída do beco, ela notou um homem encurvado na calçada, sua figura coberta de neve. Seu primeiro pensamento foi que ele devia estar fora de si para sentar nesse tempo congelante. Ela estava muito envolvida em seu próprio tumulto para se preocupar com ele. Ao passar por ele, um vislumbre de seus olhos, vazios e perdidos, tocou seu coração. Por impulso, ela se virou e caminhou até ele. Remexeu em seus bolsos, encontrou algum dinheiro e o estendeu para ele. Ele olhou para ela com seus olhos melancólicos. Não fez nenhum movimento para pegar o dinheiro, apenas voltou a olhar fixamente para o vazio. Pega de surpresa, Joana soltou: "Com licença, senhor, o senhor precisa de alguma ajuda?" Ela não recebeu resposta. Encontrou-se questionando suas ações. "O que estou fazendo oferecendo ajuda a um estranho que nem sequer me reconhece?" Numa tentativa desesperada, ela sugeriu: "Talvez eu possa lhe comprar algo quente para beber ou comer." O mais leve indício de um sorriso puxou os cantos dos lábios do homem. Encorajada, ela não esperou por uma afirmação. Entrou em um café próximo, comprou um chá quente e um sanduíche, e os trouxe de volta para o homem. Independentemente de seus próprios problemas, ajudar o homem trouxe uma sensação reconfortante de realização. Era como se ela pudesse momentaneamente deixar suas preocupações de lado. Ela entregou ao homem a xícara fumegante de chá e o sanduíche. Ele olhou para ela, desta vez seus olhos refletindo gratidão. Enquanto ela se afastava, o calor residual em seu coração a fez se sentir um pouco melhor. Ela estava chamando um táxi quando ouviu passos atrás dela. Virou-se para encontrar o homem em pé ali. "Desculpe, senhorita. Esqueci de expressar minha gratidão." "Obrigado por sua bondade", ele disse suavemente. Ela respondeu com um leve sorriso. "Não há problema. Todos enfrentamos problemas na vida. Espero que você encontre uma saída para os seus." "Obrigado", ele respondeu, virando-se. Enquanto ele começava a se afastar lentamente, Joana notou que ele tremia de frio. Um impulso repentino surgiu dentro dela para estender ainda mais ajuda. "Espere", ela chamou. "Que tal você vir para minha casa? Você pode se aquecer lá e eu posso fazer uma refeição quente para você." O homem pareceu surpreso. "Tem certeza? Sou apenas um homem sem teto." Joana deu de ombros. "Você viu alguma realeza por aqui?" "Acho que não. Mas é incomum. A maioria das pessoas me evita." "As pessoas são diferentes, é só isso", ela concluiu. Joana acenou para um táxi. Ao vê-la, o motorista sorriu amigavelmente e abriu a porta. No entanto, sua expressão mudou para desconforto quando Joana estendeu a mão para ajudar o homem sem teto a entrar no veículo. "Não acredito. Você realmente vai trazê-lo junto?" "Ele não vai entrar no meu carro, senhora." "Sinto muito." "Como?", Joana respondeu, atônita. "Sinto muito, mas olhe para ele. Ele claramente não está limpo e tem um cheiro forte. Vou ter que cancelar sua corrida." "Quem vai cobrir os custos de limpeza?", o motorista retrucou. Joana, irritada com a flagrante falta de respeito do motorista, cerrou o maxilar, procurou em sua bolsa e tirou um maço de notas. "Isto mudaria sua opinião?", ela perguntou, entregando-lhe o dinheiro. O motorista pegou o dinheiro, seus dedos contando rapidamente as notas. Quando reconheceu a generosa quantia, um sorriso se espalhou por seu rosto. "Tudo bem, então. Entrem." A quantia substancial que Joana havia entregue ao motorista pareceu deixá-lo falante. Ele tagarelou sobre o tempo e reclamou das baixas gorjetas que geralmente recebia. Quando chegaram ao seu destino, o motorista partiu rapidamente. Ao entrar na casa aquecida, o homem sem teto deixou escapar um suspiro satisfeito. "É tão aconchegante aqui", disse ele. "Vou esquentar algo para comer", disse Joana. "Fique à vontade para se aquecer aqui ou tomar um banho quente. O banheiro tem toalhas e um roupão que você pode usar." "Obrigado."
Sei que estou me impondo, mas aceitarei sua oferta de bom grado. As coisas têm sido bem difíceis, especialmente sem um banho adequado, ele admitiu. Joana questionou sua sanidade várias vezes. Afinal, ela havia convidado um completo estranho para sua casa. Ela nem sabia o nome dele, e agora este homem estava em seu banheiro. Independentemente de quantas vezes ela questionou sua decisão, não conseguia encontrar uma explicação lógica. Foi uma escolha do momento. Sua vida nunca mais seria a mesma a partir daquele dia. Ela estava apenas dando os toques finais na mesa quando o homem saiu do banheiro, fresco e limpo. Joana olhou fixamente, surpresa, e finalmente comentou: "Você parece uma pessoa diferente." Ele riu em resposta. Joana tinha conseguido arrumar a mesa enquanto isso. Quando Diogo, o convidado que inesperadamente ocupava a cadeira geralmente ocupada por Samuel, provou a refeição quente, ele elogiou seus sabores. Suas palavras não eram apenas um comentário passageiro, mas um elogio genuíno sobre a delícia da comida. Enquanto ela o ouvia, uma epifania surgiu em sua mente. Fazia uma eternidade desde que ela havia recebido qualquer forma de apreciação. Diogo, um homem que ainda era essencialmente um estranho para ela, demonstrou um aguçado senso de observação. Ele apontou elementos específicos da refeição, apreciando a sutil mistura de temperos e o equilíbrio perfeito de sabores. Este simples ato de reconhecimento, tão genuíno e espontâneo, mexeu com algo dentro de Joana. Enviou uma onda de excitação através de seu coração. Foi então que ela percebeu o quanto havia se acostumado a ter seu trabalho de amor negligenciado. Por tanto tempo, ela havia se esforçado incansavelmente sem uma palavra de agradecimento ou um pedaço de gratidão. Mas com apenas algumas palavras sinceras, Diogo havia conseguido validar seus esforços, e por isso ela sentiu um caloroso brilho de apreciação. Sentindo-se confortável na companhia de Diogo, Joana encontrou coragem para perguntar: "Então, qual é a sua história?" Assim que as palavras deixaram seus lábios, ela viu uma súbita mudança no comportamento de Diogo. Seu sorriso fácil cessou e seus olhos se encheram de lágrimas não derramadas. Era claro que revisitar seu passado era uma verdadeira dor. Há apenas 2 anos, a vida de Diogo era a imagem da normalidade, o tipo que a maioria das pessoas anseia. Uma esposa amorosa, uma filha doce e uma casa aconchegante nos subúrbios pintavam um quadro de perfeita felicidade doméstica. Eles tinham planos para uma alegre viagem em família para comemorar o 6º aniversário da filha. Todos estavam ansiosos pela pequena escapada, mas a vida tinha outros planos. Enquanto dirigiam em uma estrada de montanha molhada pela chuva, seu carro perdeu o controle, derrapou perigosamente e mergulhou sobre o guarda-rio. Naquele momento aterrorizante, o mundo de Diogo foi despedaçado. Sua esposa e filha, o núcleo de sua existência, foram cruelmente arrancadas dele no trágico acidente. Foi uma reviravolta cruel do destino que o próprio Diogo sobreviveu ao acidente fisicamente ileso, mas emocionalmente devastado. Enquanto ele compartilhava a história, a dor em sua voz ecoava no silêncio da sala. Joana podia sentir a angústia dilacerante gravada em cada palavra. A angústia de perder seus entes queridos era mais do que Diogo podia suportar. Ele foi engolido por um mar de culpa, colocando a culpa por suas mortes prematuras inteiramente sobre si mesmo. Residir na casa que antes pulsava de vida, com as risadas alegres de sua pequena filha e os sussurros amorosos de sua esposa, era agora uma provação torturante. As paredes ecoavam com suas memórias, cada canto um lembrete cruel de sua perda. Para entorpecer a dor penetrante e escapar de seus pensamentos atormentadores, ele buscou consolo no abraço amargo do álcool. Mas a fuga temporária logo se transformou em um hábito prejudicial. À medida que ele se recolhia em uma concha de autocondenação, afastava a todos que tentavam estender uma mão amiga. Amigos, família, seus esforços para tirá-lo de seu desespero encontraram uma parede de tijolos de recusa. Para Diogo, a vida havia perdido seu brilho, sua própria essência desaparecendo na escuridão de seu luto. Seu vício crescente e o eco vazio do riso de sua família em sua casa solitária começaram a cobrar seu preço em sua vida profissional. Ele recebeu vários avisos de seus empregadores, cada um caindo em ouvidos surdos. Inevitavelmente, ele foi demitido alguns meses depois. Com suas finanças esgotadas e as dívidas se acumulando, ele foi despejado da casa que uma vez fora o centro de seu universo. Sua vida, antes marcada por amor e risos, sucumbiu a uma espiral interminável de desespero. Encontrar sustento tornou-se uma batalha diária para Diogo.
Inicialmente, ele recorreu a vasculhar lixeiras, uma experiência que o deixou lutando com sentimentos de degradação e desespero. No entanto, à medida que gradualmente aprendeu as regras da sobrevivência nas ruas, ele descobriu que havia alguns restaurantes dispostos a estender uma mão amiga ao sem-teto. Estabelecimentos especializados em produtos de padaria, como bagels e sanduíches, frequentemente tinham excedentes de comida que estavam dispostos a doar. Sua culpa pela trágica perda de sua família o havia levado inicialmente a esse estilo de vida indigente. No entanto, com o tempo, ele começou a ver os efeitos prejudiciais da falta de moradia. As duras realidades da vida nas ruas começaram a pesar fortemente sobre ele, puxando para um ciclo de desespero que parecia cada vez mais difícil de escapar. O estilo de vida que ele inicialmente escolheu como uma forma de autopunição agora o estava aprisionando, ameaçando consumi-lo inteiramente. Joana ouviu sua história com o coração pesado, sua empatia palpável. Ela o tranquilizou de que ele não deveria carregar a culpa pelo acidente. Ela implorou que ele entendesse que uma vida consumida pela culpa não valia a pena ser vivida. Suas palavras eram sinceras, cheias de compaixão e sabedoria, enquanto ela pintava um quadro de um futuro promissor que o aguardava se ele pudesse apenas parar de se culpar e começar a reconstruir sua vida. Durante toda a conversa, Joana manteve contato visual constante, seus olhos irradiando calor e compreensão. Seu sorriso gentil nunca vacilou, oferecendo-lhe conforto e aceitação. Para Diogo, que não sentia tal calor e bondade há 2 longos anos, sua generosidade era avassaladora. Este encontro com uma completa estranha que não apenas o deixou entrar para um banho quente e uma refeição, mas também lhe ofereceu empatia e conselhos, era um raio de esperança em sua existência de outra forma sombria. A centelha de esperança que Diogo sentiu era diferente de tudo que ele havia experimentado nos últimos 2 anos. Ele tinha passado tanto tempo vagando sem rumo, vivendo nas ruas, alimentando sua culpa e mergulhado em sua tristeza, que quase havia esquecido como era ter um propósito, um objetivo, um desejo de um futuro que contivesse mais do que mera sobrevivência. Conhecer Joana, receber sua compaixão e compreensão, e ouvir suas palavras encorajadoras havia desencadeado algo dentro dele. Ele sentiu uma forte atração, um despertar em seu coração para se libertar de suas correntes autoimpostas. Ele começou a visualizar um futuro onde ele poderia se erguer, um futuro onde as dores do passado não ditassem seu caminho. O desejo de mudança não era mais um mero pensamento, mas uma força convincente que o impulsionava. Ele ansiava pelo calor de um lar, o conforto de um emprego estável e o poder curativo das conexões com os outros. Acima de tudo, ele ansiava por autorredenção, uma chance de se perdoar e a oportunidade de reconstruir sua vida a partir das ruínas. Em um certo momento, Diogo percebeu que ainda estava vestido com um roupão emprestado. Ele se levantou, olhando para si mesmo desajeitadamente. Isso é seu, ele começou, mas Joana ofereceu um sorriso triste. Está tudo bem, não se preocupe com isso. Diogo sentou-se novamente. Quando terminaram a refeição, ele se levantou e começou a recolher suas roupas sujas. Sentindo seu desconforto, Joana lhe disse que ele poderia usar sua máquina de lavar e ficar à noite. Desculpe ser um fardo tão grande. Nem sei como agradecer, disse ele. Está tudo bem, Diogo. Não se preocupe, está tudo bem, Joana respondeu. Obrigado mais uma vez, Diogo hesitou antes de fazer sua próxima pergunta. Joana, posso usar seu computador, por favor? Claro, fique à vontade, ela respondeu, gesticulando em direção ao seu laptop. Enquanto Diogo começava a clicar no laptop, Joana sentou-se na sala de estar, sua mente girando com suas próprias histórias de tristeza. Ela ansiava por desabafar seu coração para este estranho que havia compartilhado sua dor mais profunda com ela, mas as palavras permaneceram presas em sua garganta. Reunindo sua coragem, ela se levantou e caminhou até Diogo. Diogo, ela começou, sua voz tremendo levemente, não quero que você pense mal de mim por deixar um estranho entrar em minha casa. É que meu marido, bem, mal sei como dizer isso. Hoje ele partiu para umas férias com sua amante. Os dedos de Diogo congelaram sobre o teclado e ele se virou para olhá-la, seus olhos se arregalando de surpresa. Sério? Isso aconteceu? Ela assentiu, compartilhando um breve resumo de sua situação. Diogo balançou a cabeça em descrença. Eu pensava que esse tipo de coisa só acontecia em filmes. Sinto muito em ouvir isso. Então, qual é seu próximo passo?
Ela suspirou pesadamente antes de responder. Vou entrar com o pedido de divórcio, mas... Mas o quê? Diogo a encorajou a continuar. É que, não tenho certeza. Ele pode não concordar com a ideia. Diogo fez uma pausa, suas sobrancelhas franzindo antes de deixar escapar uma risada suave. Espere, deixe-me entender isso direito. Seu marido está por aí se divertindo com sua amante e você está preocupada que ele possa não gostar da ideia de um divórcio? O absurdo da situação era evidente, mas não era divertido. Quando Diogo olhou nos olhos de Joana, ele viu um lampejo de medo se misturando com a confusão. Esta mulher gentil e inocente, tão bonita em sua simplicidade, estava presa no turbilhão da turbulência emocional. Você tem medo dele? Ele perguntou gentilmente. Não sei. Estamos juntos há 5 anos e agora simplesmente não sei o que fazer. Diogo assentiu compreensivamente. Vá em frente e descanse um pouco, Joana. Vamos descobrir algo juntos. Diogo balançou a cabeça novamente e voltou para a tela do computador. Exausta, Joana decidiu se esticar no sofá. Ela foi acordada pelo som de seu despertador na manhã seguinte. Ao entrar na sala de estar, percebeu que Diogo havia ido embora. Ele deixou um bilhete na mesa lateral, obrigado. Até nos encontrarmos novamente. De repente, a casa parecia silenciosa demais. Joana foi atingida por uma onda de solidão inesperada. Era como se ela tivesse perdido algo precioso. Ela se arrastou para a cozinha para fazer um café. As 2 semanas seguintes passaram em um borrão. Joana se jogou no trabalho, ficando até tarde da noite só para poder voltar para casa exausta e cair direto no sono. 3 dias após a partida de Samuel, Joana reuniu toda sua coragem e iniciou o processo de divórcio. Metodicamente, ela empacotou todos os pertences dele, incluindo o roupão que Diogo havia usado após o banho. Agora, tudo o que ela precisava fazer era entregar os papéis do divórcio, devolver seus pertences e apagá-lo de sua vida. Ela também trocou as fechaduras da casa, só por precaução. Esta casa serviria como seu santuário, um lugar que ela havia herdado de seus pais. Era a única coisa que era inquestionavelmente dela, e ainda assim ela sentia uma inquietação crescente de que poderia ter que lutar para mantê-la. Curiosamente, ela descobriu que seus pensamentos se voltavam mais para Diogo do que para Samuel. Diogo, que havia aparecido em sua vida como um estranho sem teto, apenas para se revelar uma pessoa completamente diferente. Joana esperava estar devastada pela traição de seu marido, mas seu coração permanecia quieto. Em vez disso, ela sentia uma sensação de alívio. Pelo menos ela não estava mais vivendo na ignorância, enganada por um homem que pensava conhecer. Muitas vezes acontece que todos os outros sabem sobre a traição e as esposas são as últimas a descobrir. Isso pode fazê-las parecer tolas aos olhos dos outros. O humor de Joana só melhorou com sua nova liberdade. Ela já estava se imaginando preparando uma salada e assistindo a um filme romântico, desfrutando de uma noite tranquila em casa. Uma noite, depois do trabalho, seus dias tranquilos foram interrompidos quando ela viu Samuel andando perto da entrada da casa, provavelmente com frio devido ao clima. Ela se lembrou de ter bloqueado o número dele em seu telefone e sentiu uma pequena explosão de alegria por ele não ter conseguido perturbar seu dia mais cedo. Joana, que diabos está acontecendo? O que você fez com a fechadura? E quanto ao meu telefone? Por que tenho que congelar aqui fora? Samuel exigiu. Joana o encarou calmamente, um leve sorriso braceando seus lábios enquanto falava. Eu troquei a fechadura, Samuel. E bloqueei seu número. Surpresa. A surpresa era evidente, mas foi de curta duração. Você perdeu o juízo? Quem você pensa que é? Entregue as chaves agora e você vai dar uma caminhada de 3 horas no frio. Veja como você gosta. Joana calmamente procurou em sua bolsa, fazendo Samuel sorrir com satisfação. Ela percebeu com um sobressalto quão acostumada ela tinha se tornado com suas táticas de intimidação e quantas vezes ela tinha deixado passar no passado. No entanto, em vez de chaves, ela produziu um documento. Aqui, estes são os papéis do divórcio. Samuel pegou os papéis sem pensar. Divórcio de quem? Ele perguntou confuso. Nosso, Samuel. Eu sei que você não foi para as Bahamas sozinho. Eu vi você com ela.
Você pode pegar suas coisas qualquer dia. Só não hoje. Hoje eu não quero te ver. Ele respirou fundo algumas vezes e quando tudo finalmente caiu a ficha, ele falou surpreendentemente confiante. Bem, adivinhe só. Você foi tola em me seguir daquele jeito. Boas esposas fecham os olhos para essas coisas para salvar o casamento. E você escolheu o caminho difícil. Sou um homem jovem e bonito. Sou interessante e as mulheres me procuram. Joana o interrompeu. Bem, então você não terá que passar a noite nas ruas. Ela falou enquanto olhava para a entrada da garagem. Ela nunca tinha visto tais carros aparecerem em seu bairro. Um comboio de 3 grandes SUVs entrou e parou. Nesse momento, Samuel agarrou a mão dela. Você vai fazer o que eu digo. Você pensou que podia me deixar assim? Bem, você estava errada. Vou fazer sua vida miserável. Me dê as chaves agora. Ele levantou a outra mão para bater em Joana. Ela fechou os olhos e no momento seguinte percebeu que ninguém estava segurando sua mão. Joana, você está bem? Ela abriu os olhos. Não podia ser. Era a voz de Diogo. Ele estava de pé na frente dela, esfregando o punho. Atrás dele, Samuel estava se debatendo na neve enquanto alguns homens fortes estavam entre Diogo e Samuel. Joana sorriu. É você? Sim, sou eu. Estava preocupado que não chegaria a tempo. O sorriso de Diogo iluminou seus olhos. Tem chance de você ter mais daquelas refeições deliciosas? Joana sentiu, seus olhos de repente se enchendo de lágrimas. Evidentemente, toda a tensão e o estresse acumulados finalmente encontraram uma válvula de escape. Ela enterrou o rosto no peito de Diogo, manchando seu caro casaco com lágrimas. Ele gentilmente deu tapinhas em suas costas, sussurrando suavemente: Ei, está tudo bem. Tudo está bem agora. Samuel, que estava lutando para se levantar, era um mero espectador nesta reunião emocional. Sua arrogância anterior foi substituída por uma expressão atordoada e chocada. A chegada de Diogo não apenas salvou Joana da ameaça imediata representada por Samuel, mas também sinalizou o ponto de virada em sua vida. Foi o momento em que ela finalmente deixou seu passado para trás e deu o primeiro passo em direção a uma vida nova e potencialmente mais feliz. Quanto a Samuel, que assistia seu mundo inteiro desmoronar diante de seus olhos, suas ameaças caíram em ouvidos surdos e a realização de perder Joana começou a afundar. Confortavelmente aninhada em frente à televisão, Joana se ocupou preparando um chá fresco enquanto Diogo começava a revelar outra parte de sua vida que ele não havia compartilhado anteriormente com ela. As palavras que ela havia dito a ele sobre deixar o passado para trás e seguir em frente haviam tocado uma corda profunda dentro dele. Ela o havia inconscientemente guiado para um novo senso de propósito e resiliência. Mais uma vez embarcando no caminho do profissionalismo, Diogo voltou ao seu emprego anterior, para a alegria e alívio de seus amigos e colegas que sentiram falta de sua presença como agente do serviço secreto. Ele ocupava um papel único e crítico. Sua primeira ordem de negócios ao retornar foi garantir a segurança de Joana, estabelecendo um detalhe de proteção para vigiá-la. Você me trouxe de volta da beira do abismo, Joana, ele admitiu. Eu não poderia simplesmente ignorar a bondade que você me mostrou. Joana olhou para ele incrédula. Serviço secreto, hein? Ela repetiu, tentando compreender a informação. Diogo assentiu, bebendo seu chá. Sim, então eu venho trabalhando lá há anos. Quando perdi minha família, me perdi também. Deixei tudo para trás e entrei em espiral para um lugar escuro. Não conseguia nem me forçar a entrar em contato com meus colegas. Mas você me lembrou que a vida vale a pena ser vivida, que é possível recomeçar mesmo quando parece que o mundo acabou. Joana ficou em silêncio, atordoada. Uma multidão de emoções passou por seus olhos, surpresa, confusão, apreciação e algo mais que Diogo não conseguia identificar completamente. Após um momento, ela conseguiu um pequeno sorriso. Obrigada por tudo. O silêncio pesado que agora envolvia a casa de Joana era um contraste gritante com o tumulto que havia acontecido apenas uma hora antes. Os eventos haviam se desenrolado tão rapidamente que Joana ainda estava cambaleando com eles. Diogo havia partido sem fazer nenhuma promessa, sem lhe dar nenhuma pista sobre seu próximo curso de ação. Ele simplesmente agradeceu e foi embora.
Notavelmente, apesar das ações de Samuel, Diogo havia conseguido encontrar o lado positivo. Em um tom transbordando de sarcasmo, ele agradeceu a Samuel por suas indiscrições. Se não fosse pelo caso de Samuel, Diogo nunca teria cruzado o caminho de Joana. Ele expressou sua gratidão por este encontro inesperado, mas significativo, acrescentando outra camada de complexidade aos eventos do dia. 2 dias se passaram, preenchidos com rotina mundana de trabalho e noites tranquilas em casa. A montanha-russa de emoções de alguns dias atrás havia começado a diminuir, deixando Joana com uma sensação incomum de tranquilidade misturada com curiosidade sobre o que o futuro reservava. Uma noite, depois de um longo dia de trabalho, Joana estava voltando para casa. Enquanto caminhava pela rota familiar, ela viu uma figura que fez seu coração palpitar. Ali, a uma pequena distância de seu portão da frente, estava Diogo. Ele estava alto à luz suave do entardecer, sua silhueta projetando uma longa sombra na calçada. Ele olhava em sua direção, um sorriso iluminando seu rosto. Em suas mãos, ele segurava um buquê de flores, suas cores vibrantes contrastando fortemente com a luz que diminuía do dia. Sua aparência era significativamente diferente de seu último encontro. Ele estava bem arrumado e vestido elegantemente, muito diferente do homem desgrenhado que ela havia conhecido pela primeira vez. Seus olhos, antes assombrados pelo desespero, agora cintilavam com esperança e o que parecia ser felicidade. Naquele momento, Joana se lembrou das palavras do pai de seu ex-marido: "Você, minha querida, nunca foi destinada a se contentar." Ela agora entendia o significado de suas palavras.